A paz do Senhor, amados jovens, né? Vamos aqui dar continuidade à nossa lição. Nós vamos estudar a lição 6, né? Da turma de jovens, com o tema Tempo de Conquista. Já estamos na 6ª lição, o encontro com Deus. O texto do dia se encontra em Josué 5,15. Quem tiver essa lição acompanhe, quem não tiver na Bíblia, se diz assim: então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe: que diz o meu Senhor ao meu servo? E a nossa síntese de hoje é: ninguém que tem um encontro com Deus permanece da mesma maneira. Amém? Hoje nós vamos falar o encontro com Deus, o encontro que Josué teve com Deus. Assim como ele fez com Moisés, ele também fez com Josué. O nosso objetivo hoje é mostrar os preparativos para a tomada de Jericó. Entender as circunstâncias em que Deus apareceu a Josué. Refletir a respeito do significado do diálogo entre Deus e Josué. Que coisa mais linda, né? Deus, ele preparou tudo. Deus preparou o encontro de Moisés e agora preparou o encontro, aqui na história, com Josué. Então, assim, o nosso texto bíblico também se encontra em Josué 5, 13, 15. Quem não tiver a lição, vai lá, dá uma carreirinha, pegar aí a sua Bíblia e vamos ler. O tema é: um anjo apareceu a Josué. O 13 diz: e sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou a Josué e disse-lhe: és tu um dos nossos ou dos inimigos? E disse-lhe ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. E disse-lhe: que diz meu Senhor ao meu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é santo. E fez Josué assim. Da mesma forma, quando Deus colocou fogo na sarça e pediu para que o Moisés tirasse as sandálias dos pés. Ele fez da mesma forma com Josué. O que mais me chama a atenção aqui é que Josué, por mais que nós temos uma comunhão com Deus, às vezes a gente tem aquela dúvida: será que é Deus que está falando comigo? Porque Josué, ele perguntou se ele era inimigo ou se era um deles. Mas aí Deus disse que era o príncipe do exército. Que coisa mais linda, né? Que privilégio. Aqui a gente tem na primeira a antessala da batalha. Josué busca a vontade de Deus. Antes de eu ler, vou só lembrar um pouquinho das lições passadas. Segundo os estudos arqueológicos, a época que Josué atravessou com o povo o Rio Jordão, tinha as muralhas que já estavam ali, intactas há 800 anos. Era uma barreira intransponível, ninguém poderia derrubar. A cidade de Jericó ficava em uma região dentro da cidade, a muralha ficava em uma região dentro da cidade de Jericó, há 800 anos. Uma região central de Canaã. E um ponto estratégico, seria muito difícil de derrubar as muralhas, porque eram altas, largas, e fortes. Mas Jericó estava ali no lugar estratégico. Nunca, nos últimos 8 séculos, ninguém tinha tentado chegar ali. Então, assim, Deus, ele é lindo, os homens transformou aquela muralha, dizendo que ninguém derrubaria, mas o exército de Deus, o exército do Senhor, ele conseguiu derrubar a muralha.
né, através de Deus. Então, assim, aqui tem a antessala da batalha. Josué busca a vontade de Deus diante da responsabilidade histórica de fazer uma das maiores de todas as guerras. Josué se retirou sozinho, certamente para refletir e orar. E estabeleceu estratégia nesse momento. Um príncipe do exército do Senhor apareceu-lhe com uma espada desembainhada. A espada desembainhada era uma demonstração que havia chegado ao tempo do juízo sobre os cananitas. Quantas abominações contra Deus foram cometidas por aqueles reinos, cidades e estados. E agora, o Todo-Poderoso, de uma terra que emanava leite e mel, e da terra a sua herança, Israel jamais teria conseguido se estabelecer como nação e manter a identidade nacional dos cananitas. Continuava se sacrificando crianças, adorando os astros celestes, animais, praticando feitiçarias, bem como praticando toda sorte de impiedade. E buscando a destruição dos hebreus, à medida da injustiça dos amorreus, tinha se completado a Deus, faria algo a respeito. Deus, ele foi bem taxativo. Ele não livrou criança, não livrou ninguém, não é? Porque não tinha mudado tudo. Aquele povo era um povo que fazia oferendas, adorava astros, faziam coisas que não era bom. Eles praticavam feitiçaria e tudo isso aí Deus abominava. Então foi uma luta sangrenta, onde foi preciso fazer isso, né, para que o povo de Israel pudesse habitar ali. Josué visita o lugar da batalha. Você pode até pensar, mas por que Josué tinha que ir para esse lugar da batalha? Por que ele tinha que ir? Porque Josué, ele era um homem cauteloso. Josué ele agia com prudência. Então Josué foi conhecer todo o campo de guerra, em uma necessidade para quem está no comando por isso. Josué saiu do acampamento em Gigal, né, e descolou até o pé de Jericó. Ele deveria andar por toda aquela terra, pois onde ele colocasse os seus pés, o Senhor lhe entregaria o lugar. Vamos com isso que uma batalha exige ações coordenadas. Por isso que em nossas lutas, Deus nos deixa responsável por algumas ações, como orar, jejuar e adorar. Às vezes nós nos pegamos com várias situações parecidas com as situações do povo de antigamente, né? E a gente às vezes fica sem chão, mas a gente tem que ver que a nossa coordenação, a nossa coordenança, a nossa batalha, ela é com Deus. Então a gente tem que estar lado a lado com Deus. Porque se naquela época Josué não fosse um homem temente ao Senhor, não fosse um homem que obedecesse às ordens de Deus, ele não teria, tudo teria sido ao contrário. Mas Josué era um homem temente, Josué era um homem que obedecia a Deus. Então assim, Josué, entretanto, fazer desmaiar os ânimos dos adversários, derrubar as muralhas e conceder vitória. Seria a responsabilidade do próprio Deus. Josué, ele era um homem que ele era um homem que Deus como se diz, fez com que ele já era um homem que tinha muita garra. Mas daí então, quando Deus passou a falar com ele, né, a mandar um dos seus exércitos, né, falar com ele, para dizer que Deus era com ele, meu Deus, que sensação, né? Da pessoa, se acontecesse isso hoje, Deus mandasse um soldado na sua frente, como é que você agiria? Você, jovem, como é que você agiria? Como é que você ia despertar isso aí? Né? A nossa vida é cheia de oportunidades. Nós temos várias oportunidades na vida. A gente tem oportunidade na vida secular, né? Mas também temos oportunidade com Deus. Nós estamos numa época que vamos considerar uma muralha, mas estamos na luta. Estamos orando, estamos vigiando, estamos fazendo o trabalho do Senhor, e não é diferente com o jovem.
Terceiro, Josué busca uma visão estratégica. Josué estava convicto de que deveria dar o seu melhor, esforçar-se com tudo dependesse dele, mas confiava que o sucesso da empreitada dependia exclusivamente do Senhor. Josué sabia que tinha que dar o seu melhor, Josué sabia que ele tinha que mostrar para todos lá que ele estava com Deus, mas Deus deixou bem claro que ele tinha que dar o melhor dele. Ele tinha que colher informações para a batalha. Levantou os olhos e olhou em busca da visão estratégica correta. O texto hebraico da passagem aqui mencionada utiliza o verbo nassa, que pode ser traduzido por levantar, erguer, dando a ideia de que Josué buscou enxergar o todo, não apenas a particularidade das muralhas. Durante a época em que os hebreus eram escravos no Egito, eles pisavam barro e só se faz olhando para baixo, mais especificamente para os pés. Nesse instante, porém, o líder ergueu os olhos para o horizonte, visualizando a dificuldade, mas igualmente as conquistas que estavam por vir. E após a palavra de Deus relata que ele olhou com o uso da palavra ra, que pode ser traduzida como considerar, examinar, inspecionar, perceber. Josué, enquanto olhava, considerava as hipóteses, examinava os caminhos, inspecionava as probabilidades, percebia os percalços em nossas lutas, sejam elas grandes ou pequenas. Não devemos agir com imprudência, mas atentar claramente para em tudo esperar a resposta de Deus. Josué, ele levantou os olhos, ele viu as dificuldades, ele viu a guerra que ia ser, ele viu tudo, né? Mas a palavra de Deus, né? A palavra de Deus diz que ele olhou, mas ele olhou e usou a palavra ra, que significa, né? Inspecionar, examinar, considerar, e ele viu que ia ter a vitória, porque ele estava com Deus, né? Se Deus tinha prometido dar a vitória, para que se preocupar, né? Para quê? Mas em nossas lutas não devemos agir com imprudência, mas atentar claramente para Deus. Devemos sempre ouvir a voz de Deus, orando, buscando, lendo a palavra. Tudo isso faz com que a gente ganhe a vitória. No segundo tópico, diz assim: Deus se revela a Josué. O Senhor dos Exércitos, para Moisés, em Êxodo 3, Deus se apresentou como eu sou o que sou. Agora ele se declara por intermédio do seu anjo, como Deus Todo-Poderoso na guerra. Na verdade, eu sou o que sou, indica que o nosso Deus será o que for necessário que seja, inclusive o Senhor irresistível e poderoso na guerra. Diante de tantos outros títulos mencionados nas Escrituras, a denominação Senhor dos Exércitos, por exemplo, seria utilizada frequentemente por muitos profetas. Quando Deus falou com Moisés, lá, que ele ficou super, né, acho que, o que é isso, né? Vem daquela coisa, Moisés não tinha tido ainda uma experiência com Deus, né? Deus já tinha salvo ele, escolhido ele para ser o salvador naquela época lá, para salvar aquele povo, para ser o escolhido, mas ele, quando viu a sarça, ele se assustou, né? Não foi diferente com Josué. Josué também saiu para orar sozinho, né? E chegando lá, Deus se apresentou para ele como um guerreiro. E ele ainda perguntou se era um dos deles ou era um inimigo, né? Acontece muito na vida da gente. Deus às vezes dá estratégia, a gente diz como é e a gente fica na dúvida: será que Deus está falando comigo realmente? Será que Deus isso? Será que Deus aquilo? Não.
Você tem que ler a palavra, orar, e certamente Deus vai falar com você, através da palavra de Deus, através dos cultos, através de um irmão, que você sabe que aquele irmão tem uma fidelidade com Deus, e assim Deus vai trabalhando, né? Aqui tem assim, perto de Deus, Josué ao ver o príncipe dos exércitos com a espada na mão, da mesma forma como Moisés agiria ao ver a sarça ardente, que eu falei agora há pouco, aproximou-se daquele ser singularmente maravilhoso, mesmo sem saber o que era, pois Josué certamente tinha o desejo de ter experiência com o Senhor. Mas o que ele não sabia é que seria naquele momento. Esse desejo latente de conhecer e andar com Deus sempre esteve presente na vida daqueles que se notabilizam como heróis na fé. Nas Escrituras, nós, nos dias atuais, igualmente, o Eterno procura os verdadeiros adoradores para colocá-los em lugares estratégicos. O que acontece com Noé, com Jó, Moisés, Josué, Davi, Daniel, dentre muitos outros que andaram perto do Altíssimo. E foram alcançados em lugares de honra e distinção. Certamente sucederá que com a geração de servo de Deus, dos dias, desde que haja submissão todo ao Senhor Jesus Cristo. Então, assim, ele quis mostrar que Deus era Deus. Deus é Deus de Isaac, de Jacó, de tudo. É que ele já estava falando aqui, está dando um exemplo, né? O escritor está dando exemplo, como foi na vida de Noé, de Jó, de Moisés, de Josué, de Davi. Ele é na nossa vida hoje. Ele é na nossa vida hoje, jovem, você que está assistindo, você também que tem um espírito de jovem, né, que está assistindo também. Então, assim, não é diferente a história de Moisés e de Josué para hoje. Só mudou a modernidade, a circunstância, mas a gente continua na mesma luta. A gente luta todos os dias. Às vezes, minha vida está tão calma, está tão bem, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Nós que somos fiéis na palavra de Deus, nós temos sempre que estar em guerra, sempre que estar lutando. Sempre os grandes homens da Bíblia estavam lá lutando para conseguir o alvo, que era Deus, que era Jesus, e a gente não é diferente. Aqui tem um novo tempo marcado pela espada. No evento da sarça ardente, vemos que Deus chamou Moisés para libertar da escravidão egípcia ao seu povo. Então Moisés pediu um sinal a Deus e o Senhor lhe perguntou: que é isso na tua mão? Mais tarde podemos ver que quase todos os milagres, sinais e prodígios corrigidos na terra do Egito, do deserto, a vara de Moisés e também de Arão, em certas ocasiões foram os instrumentos para a glória divina. Porém agora, quando o príncipe do exército do Senhor parece a Josué, em suas mãos não havia um cajado. O que é que havia? Quem sabe me dizer aí do outro lado? Moisés era o seu cajado, né? Cajado na mão. Mas Josué, mas era uma lança. Isso significa que um novo tempo se iniciava. E um foco desse período seria a conquista pela espada. Conduzida pelo príncipe do exército do Senhor e também pela lança de Josué, a conquista da terra exigia o esforço do homem. Talvez as pessoas, não gosto porque não gosto de ler, porque tem muita morte, muita coisa, mas era assim. Era para ser assim. Deus ele escolheu o seu servo para cumprir os seus propósitos, para cumprir os propósitos dele. Né? Então, assim, Deus escolheu Josué e preparou para que ele ajudasse os hebreus na conquista da terra prometida. Então, assim, tinha que ser dessa forma, não tinha outra forma. Né? Aquelas pessoas estavam contaminadas, estavam todas erradas, né? Estavam todas, como é que se diz, fora dos princípios de Deus. Então, Deus não poderia colocar o povo dele naquele meio do mesmo jeito, da mesma forma. Vamos para o terceiro. Deus fala a Josué. Falta de discernimento espiritual.
Josué perguntou com uma certa ousadia ao príncipe do Senhor: és tu dos nossos ou os nossos inimigos? O servo do Senhor visitava frequentemente a tenda da congregação com Moisés. Atravessou o Mar Vermelho, o Rio Jordão, presenteou as pragas do Egito e os milagres no deserto, e viu o monte Sinai fumegar pela presença divina, mas ainda assim não conseguiu identificar o anjo da parte do Senhor. Tal fato nos mostra o quanto precisamos de discernimento espiritual. Peça ao Senhor que Ele conceda o discernimento espiritual para que você saiba diferenciar aquilo que é divino e do que é carnal ou maligno. Então, assim, Deus fala com Josué, mas falta discernimento em Josué, discernimento espiritual. Bem assim somos nós, né? Aqui diz: a peça ao Senhor que Ele conceda, quer dizer, nós temos que pedir ao Senhor que Ele nos conceda discernimento espiritual para que nós sabemos diferenciar aquilo que é divino ou carnal ou maligno. A gente tem que ter cuidado, muito cuidado, para a gente diferenciar o que é de Deus e o que não é. O que é de Deus e o que não é de Deus. Então, assim, Josué, o adorador. Josué teve os pés de Jericó, a confirmação da presença de Deus e do seu exército celestial nas muitas batalhas que ele e seu povo teria de enfrentar. Nós não estamos sozinhos em nossas batalhas, pois Deus e seus anjos lutam em nosso favor. Assim, Deus sempre está lutando em nosso favor, mas para isso a gente tem que agir também. A Bíblia diz: age que eu serei contigo. Quando ele diz assim: tira as sandálias dos teus pés, o príncipe do exército do Senhor só pediu uma coisa a Josué: descalça os seus sapatos dos teus pés. Tal ordem indicava apenas uma coisa: reverência ao Senhor, pois Deus é santo. Ele exige santidade e reverência daqueles que se aproximam dele sem reverência e consciência de que Deus realmente, e não podemos ter uma vida comunhão com Ele. A santificação, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, é a vontade de Deus para seu povo. Ser santo significa ser consagrado, separado do nosso mundo, a fim de ter comunhão com Deus. 1 Pedro 1:2. Então, assim, diante de tanta coisa que a gente está acontecendo, que está acontecendo no mundo, né, muita gente, hoje em dia existem vários tipos de evangelho. Né? A gente vê tanta coisa, tanta modernidade, né, jovem? Muitas igrejas fazendo coisas moderninhas para que o jovem permaneça lá naquela igreja. Mas que eu saiba, né, diante da palavra de Deus, nada mudou, não. Diante do que Deus deixou lá no Novo Testamento sobre as igrejas, não mudou, não. E as pessoas estão fazendo com que isso mudem, né? Diante do Senhor não pode haver orgulho nem arrogância. Está escrito: todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Ele é o Senhor. Então, assim, quando Jesus estava aqui, Ele nos ensinou como nós devemos orar. E no Pai Nosso, Ele fala: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Né? Temos que fazer a vontade de Deus, que sejamos instrumento de Deus. Hoje as pessoas não querem mais ter reverência. Os jovens precisam aprender a ser reverente a Deus. Né? Em muitos lugares, muitas igrejas, tudo que vai quebra a liturgia, né? Que nos traz a liberdade para fazer sucesso, fazendo culto liberal, liturgia totalmente diferente. Não, eu não concordo. Ah, irmã Graça, a senhora é muito antiquada, muito assim. Não, eu sou uma pessoa que enxerga, eu vejo as coisas realmente. Não, realmente mudou os tempos todos. Mas para mim, a palavra de Deus, os mandamentos, para mim, não mudam. Não muda de jeito nenhum. Então, é isso que está acontecendo. Né? Cadê a doutrina? Cadê a doutrina dos apóstolos? Né? Que foi estabelecido por Deus? Cadê?
O jovem hoje em dia tem que ficar forte, né? Não pode ser atacado pelo como é que se diz, modismo. Não é um evangelho cheio de teologias, inovação. Não, o jovem precisa de inovação. Precisa de inovação de quê? De espírito, renovar o culto, avivar a vida, avivar a literatura da palavra, avivar o coração. Muitos jovens estão atraídos por atrativos que não agradam a Deus, né? Achando que está agradando a Deus, mas não está. De jeito nenhum. Jovens, não mudou, Deus não mudou. Tem que orar, tem que vigiar, tem que buscar. Essas modernidades que tem por aí, estão pensando que estão mais próximos de Deus, mas não estão. Não estão. Estão se afastando mais de Deus, né? A internet está aí para ensinar coisas boas e coisas ruins. Então, hoje nós aprendemos a conclusão: todo líder precisa, antes de começar qualquer empreendimento de fé, ter um encontro marcante com Deus. Nós precisamos ter um encontro marcante com Deus. Não só eu, como todos da liderança, como todos os jovens. Todo mundo, nós precisamos ter um encontro com Deus. Então, deixe Deus trabalhar na sua vida, jovem. Deixe Deus trabalhar. Não vá nessas mídias de teologias erradas. Vá pela palavra de Deus. Siga a palavra de Deus. Vamos orar e terminar a nossa aula, né? E até a próxima aula. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por esta rica aula. Que venha chegar nos corações de cada jovem, de cada pessoa que está assistindo essa aula. Que nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Para todo sempre. Amém.